Temos também Isabel Mega trazendo para a gente informações sobre o que está sendo visto e falado lá no Senado Federal. E aí não é sobre o que acompanhamos recentemente lá no plenário. De certa forma é, né, Isabel? Porque a gente acompanhou o Marcos Duval, senador, caminhando pelo Senado, utilizando tornozeleira eletrônica, medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes nesse retorno dos trabalhos do Legislativo. No caso do senador Marcos Duval, o que nesse momento está sendo trabalhado no Senado, hein, Isabel? De certa forma Carol, porque entra muito naquela discussão sobre o que acontece com um pode acontecer com outros. Então, os parlamentares ficam sempre preocupados com os precedentes que são gerados a partir de situações como essa. O senador Marcos Duval, que está com uma tornozeleira eletrônica desde a segunda-feira, ele que passou os últimos dias nos Estados Unidos, tinha um passaporte diplomático, não tinha mais o passaporte comum a todo cidadão por uma determinação, mas fez essa espécie de drible para ir para os Estados Unidos com o passaporte diplomático e quando voltou, recebeu essas medidas cautelares do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Senado tem olhado com uma certa preocupação para essa situação e deve ir pelo caminho de reavaliar as cautelares. Esse é um primeiro ponto e há uma prerrogativa de que a Casa possa fazer isso. Tem precedentes, inclusive, do passado. Agora, o senador Davi Alcolumbre, presidente da Casa, avalia dar 2 caminhos para o senador Marcos Duval ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher entre um e outro. Um caminho seria a possibilidade de suspensão por 6 meses e o outro caminho seria ele enfrentar um processo de cassação. Aí isso sempre caminha pelo Conselho de Ética do Senado, que não tem funcionamento já há bastante tempo, Carol. Então, eles estão colocando essas opções, estão discutindo bastante esse assunto. Isso só não evoluiu mais porque a gente teve uma semana extremamente tumultuada no Legislativo. A gente começou a semana com a notícia do Marcos Duval e, ao mesmo tempo, houve um atropelo de qualquer tipo de discussão, de negociação sobre isso, porque veio a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, veio a reação dos parlamentares da oposição no Congresso Nacional e eles têm muita reação também em relação ao Marcos Duval, que é uma figura muito alinhada aos parlamentares do PL, do Republicanos, que é essa bancada mais bolsonarista do Senado também. Então, isso desperta reações e eles estão estudando esses caminhos possíveis. Tem quem defenda que é preciso que o próprio Senado acione um recurso no Supremo Tribunal Federal. A própria defesa de Marcos Duval já fez isso, mas poderia ser um recurso paralelo. O Senado tem esse assunto como uma das prioridades e colocou uma advogada para acompanhar todo esse processo do Marcos Duval, isso desde o primeiro dia em que ele chegou em Brasília, foi até a SEAP, o órgão aqui responsável por colocar a tornozeleira eletrônica diante de um certo inconformismo que ele manifestou no primeiro momento em que ele foi abordado pela Polícia Federal, não quis colocar a tornozeleira e aí foi levado depois de muita negociação para colocar. E aí, ao longo da semana, a gente viu o parlamentar circulando também pelo Senado Federal com esse dispositivo e se aguarda, portanto, um desfecho dessas posições do Senado. Carol.